Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso primeiro simpósio de Medicina Legal, promovido pela IFMSA Brasil, Uninove Bauru, juntamente com as ligas acadêmicas, Liga Acadêmica de Saúde e Ciências Forenses da AFOP aqui de Bauru, Liga Acadêmica de Ginecologia e Obstetrícia da Uninove de Bauru, Liga Acadêmica de Psiquiatria da Uninove de Bauru e a Liga Acadêmica de Medicina Legal e Perícias Forenses da Uninove de Osasco. Eu quero agradecer muito a todos os participantes e também aos palestrantes que aceitaram o nosso convite para participar desse evento. Esperamos que todos gostem. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição no chat do YouTube. Lembrando que é necessário que todos preencham o formulário pré-evento e o formulário pós-evento que vai ser enviado no chat para garantir o certificado de vocês. Tudo bem? É necessário que o formulário de 2 dias sejam preenchidos para ter o certificado. Eu também vou falar a palavra-chave durante o evento, e essa palavra-chave ela deverá ser preenchida no formulário pós-evento, tudo bem? Então, vamos dar abertura agora ao nosso evento com uma palestra do Dr. Hélio Lauard Barros, que falará um pouco para a gente sobre a psiquiatria forense e as psicopatias. Dr. Hélio Lauard Barros possui graduação em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, residência médica em Psiquiatria pelo Instituto Raul Soares, mestrado em Psicologia pela Universidade Federal de Minas Gerais, é coordenador de saúde mental da região metropolitana de Belo Horizonte, professor assistente de Psicopatologia do Instituto de Psicologia da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, preceptor da residência de Psiquiatria do Instituto Raul Soares, e também preceptor-chefe da residência de psiquiatria do Instituto Raul Soares, coordenador da residência de psiquiatria forense do Instituto, diretor técnico e assistencial do Instituto e presidente da Associação Mineira de Psiquiatria entre os períodos de 1990 a 1996, além de membro da diretoria da Associação Brasileira de Psiquiatria entre os anos 2007 a 2010. Ele possui experiência na área de psiquiatria geral, psicoterapia, psicanálise, psiquiatria forense, administração pública de saúde. Também é autor do livro A Psiquiatria da Causalidade, a Verdade como Causa. Doutor, por favor, eu passo a palavra ao senhor. Queria agradecer pelo convite. Acho que a temporalidade do currículo Lattes ficou um pouco complicada, mas queria dizer que hoje eu estou trabalhando especificamente na residência de psiquiatria forense do Instituto Raul Soares, da FEMIG, aqui em Belo Horizonte, em parceria com a residência de psiquiatria forense do Hospital das Clínicas da UFMG. Eu vou pedir aí para que a gente possa apresentar os slides. O botão aqui básico eu não estou localizando. O canto inferior direito. Está aparecendo para o senhor? Está. Fala retomar a apresentação. Devia ser... Bem, eu posso falar sem o slide, assim, se não tiver... Eu vou pedir, então, para a Luísa apresentar. Eu posso ir falando aqui. Então, esse, na verdade, o nosso tema de hoje, né, pedido aí pela organização do evento, foi exatamente essa questão relacionada à psicopatia. Esse tema ele é um tanto quanto interessante e está sempre no campo de discussão da sociedade, da psiquiatria em si e dos campos de interlocução entre psiquiatria e direito, tal com crime, porque toda vez que um crime se mostra como algo como bárbaro, de alguma maneira, ao julgamento geral da população, frequentemente as pessoas querem dizer que esse crime ele é fruto de uma engenhosidade psicopática. Então, esse campo ele abriga, de alguma maneira, muitas questões incertas e morais e que, ao longo do tempo,
exige uma releitura, uma reconceituação, que a gente possa trazer para ele um limite mais adequado e uma operatividade mais precisa, né? Esse campo, então, ele é um campo de discussão teórica, né? Ele não tem um conceito ainda de todo pronto e acabado em relação a ele. As classificações diagnósticas que lidam com esse campo tendem a fazermos já algumas tendências a fazermos esse problema. Toda vez que existiam, por exemplo, pacientes psiquiátricos com ações atípicas e agressivas, por exemplo, um autor clássico da psiquiatria, considerado o pai da psiquiatria, Pinel, chamava isso de mania sem delírio, por exemplo, né? Tentando abrigar esses pacientes, diferença, por exemplo, com a loucura propriamente dita. Depois, mais tarde, isso já com as contribuições de um autor inglês, uma tendência a circunscrever esse problema da psicopatia como sendo uma enfermidade onde havia um certo adoecimento moral, um adoecimento, se a gente for traduzir isso hoje, como se fosse um adoecimento ético, né? Vamos dizer que Bichat poderia ser recuperado a partir dessa releitura. Mas, de qualquer maneira, havia de se considerar que esses pacientes nessa situação, eles estavam marcados por uma conduta, chamada pervertida, né? Que tem um conceito também muito ambíguo, ora pensada como malévola, ora como desviante e assim por diante. Por isso que eu estava dizendo que se a gente puder recuperar esse autor numa discussão sobre a ética, talvez a gente encontre melhor lugar para a psicopatia do que nessa seara da discussão moral. Outros autores, como Koch, por exemplo, mais tarde, chegam a dizer de algumas pessoas que tinham uma certa inferioridade de caráter, né? Como se ele pudesse abrigar sobre essa égide pessoas dentro de uma certa perspectiva que não tinha um caráter esperado na consecução dos processos civilizatórios de uma forma geral. E só mais tarde aparece na organização de um psiquiatra que também ficou sendo muito importante assim, para a psiquiatria, porque ele organiza todos os diagnósticos psiquiátricos de uma certa forma, que é Kraepelin. Aparece, então, uma descrição de personalidade empática. Essa ideia de Kraepelin, vocês vão ver que ela foi a que perdurou de uma certa forma até hoje. Como se ele tivesse pensado uma série de características gerais da personalidade e que, em determinadas situações, em determinadas pessoas, poderiam ficar muito intensas e, a partir desses gradientes ou quantitativos ou qualitativos, se poderia dizer que traços habitualmente presentes na vida psíquica do ser humano como um todo, num determinado momento, se ficassem muito presentes e muito frequentes, produzindo um certo desajuste na vida pessoal e social desse sujeito, acabaria recebendo o nome de personalidade psicopática. Autores posteriores a Kraepelin, também outro alemão, tentam também dar uma certa conotação específica para essas características que compõem a personalidade e, inclusive, encontrando alguns tipos
tipos de personalidades psicopáticas a partir de descrições gerais, como se ele pudesse ir agrupando essas características específicas e dando a elas um certo colorido de subgrupo. Então, o termo geral psicopatia exigia, na visão de Schneider, algumas características qualitativas. Então, tinha alguns que eram mais depressivos, outros eram mais inseguros, outros mais fanáticos, outros sem valores éticos, né? Outros eram instáveis com relação ao humor, outros eram explosivos, outros eram apáticos, outros eram sem vontade, outros eram irritadiços, né? E outros eram hipertímicos, assim, quase eufóricos, né, nesse sentido. Então, nesse sentido, nós vamos ver que a tentativa de delimitação desse conceito se faz de uma maneira complicada, né? Não é uma maneira complicada, né? Não é fácil fazer essa delimitação. Até que em 1940, até 1970, né, 1976, mais ou menos, o Keckley, um outro psiquiatra, escreve sobre A Máscara da Insanidade, um livro que ficou clássico, né? E ele vai tentar descrever de maneira mais pormenorizada características dessa personalidade que já estava, de alguma maneira, alinhavada por Kraepelin, né? Então, ele descreve a partir de algumas características gerais. Ele vai dizer de pessoas, né, que tinham esse problema mesmo ético, moral, e tinham poucas características, assim, pouca capacidade de aprender com o próprio erro, que viviam transgredindo valores sociais, e com a grupo ou inteligência, né, mostrava também que eles não tinham alucinações ou outras manifestações do pensamento irracional, mas que eles eram egocêntricos, incapazes de amar, tinham uma certa pobreza nas relações afetivas, tinham uma vida sexual interpessoal trivial e pouco integrada, tinha ausência de sentimento de culpa ou de vergonha, tinha ausência de nervosismo ou de manifestações neuróticas, de uma forma geral. Eles eram indignos de confiança, se mostravam sempre mentirosos e insinceros, incapazes para responder às generalidades das relações interpessoais. Eles tinham uma perda específica da intuição, eles eram incapazes, tinham uma certa incapacidade para seguir qualquer plano de vida, eles faziam ameaças de suicídio, mas raramente cumpriam essas tentativas, eles apresentavam raciocínios pobres, com incapacidade para aprender com a experiência, tinham um comportamento fantasioso e pouco responsável, e ainda comportamentos antissociais. Então, a partir dessa lista de características, Keckley começou a dar um melhor corpo para esse quadro clínico que Kraepelin tentava descrever. Mas vocês vão vendo aí que tem uma infinidade de características, né, que são bastante amplas, assim, e que tornam difícil identificar essa pessoa, especialmente porque não se sabe, nesses pontos gerais, ainda quais eram as características principais, né, e quais eram as acessórias que pudessem caracterizar melhor esse tipo clínico que estava sendo desenhado ou descrito. Mais tarde, em 1966, aparece um outro teórico, um outro psiquiatra, Chabus, que diz o seguinte, que era preciso
repensar o conceito de psicopatia e pensar que esses pacientes, eles tinham, além dos traços de personalidade que Kraepelin e Keckley estavam querendo definir, como, por exemplo, relações interpessoais defeituosas, incapacidades para amar, comportamentos centrados na busca por estimulação. Se pensava nessa época que esses pacientes tinham uma vivência constante de tédio e que toda vez que ele se aventurava em atividades criminais eram para produzir estímulo, como se fosse uma busca por adrenalina e numa linguagem mais simplificada, mas assim, uma busca por adrenalina encontrada nas transgressões sociais, nos desrespeitos às convenções, de uma certa maneira, e que esses pacientes, ainda como sintoma, apresentavam incapacidade para controlar impulsos, rejeição por autoridade e raciocínio pobre. O mesmo Bose, então, ele propõe, em 1966, um padrão tridimensional para pensar a psicopatia. De um lado, ele pensava uma pessoa vazia e isolada, né, sem valores próprios, né, sem perspectiva. De outro lado, ela tinha também uma marca de ser uma pessoa sem perspectiva ou controle do tempo, e ainda sem uma construção de identidade basilar. Isso propunha um sujeito que vivia procurando para suas realizações, as realizações de terceiros. Ele tinha geralmente uma vida parasitária, né, não conseguia desenvolver por si só as suas ações, no sentido de prover o seu eu de identidade e nem os seus feitos de propriedade, e se mostrando, então, sempre como uma pessoa vazia. Mais tarde, em 1964, McCord propôs pensar também o conceito de psicopatia a partir de um certo enxugamento dessas características, como se esses autores estivessem atrás daquilo que fosse mais típico, mais característico desses sujeitos, né? Então, McCord dizia o seguinte, que esses pacientes, eles eram associais, né? Então, sempre nesse campo do desconhecimento das regras civilizatórias, geralmente agressivos e altamente impulsivos, muito voltados para si mesmos, para os próprios interesses, egocêntricos, né? Com um baixo limiar de frustração, incapazes de manter laços afetivos estáveis, uma personalidade desajustada, com desejos primitivos e uma busca exagerada por sensações. Vejam como é que o conceito vai tomando cada vez mais uma certa tentativa, vai tentando encontrar uma certa forma, né, mais específica para dizer desse problema que é ainda mal definido. Quando em 1930, esses conceitos que eu levei aí com vocês, né, tentando delimitar melhor qual que seria a definição dessa personalidade até do final do século XIX até meados do século XX, ele também poderia ser feito a partir de outra perspectiva conceitual. Por exemplo, a das classificações nosológicas na perspectiva categorial, né? Então, várias classificações também tentaram não só conceituar, mas descrever os fenômenos, né? Assim, nós temos a ideia, por exemplo, primeira, de uma personalidade sociopática, né? Nessa descrição, que perdurou até mais ou menos de 1952 até 1980,
esse sujeito ele está marcado por uma incapacidade ou falta de vontade para se sujeitarem às leis sociais. Então, o que se chamava mais atenção no momento em que o conceito era frágil e que se tinha que classificar era a ideia de que os psicopatas eram aqueles sujeitos em que não se tinha um assujeitamento esperado. As classificações americanas, né, principalmente a partir do DSM-3R, volta para uma tentativa de delimitar descritivamente esses sujeitos. E aí, no DSM-3R, por exemplo, eles descrevem assim os psicopatas. São pessoas marcadas por mentiras frequentes, envolvidos sempre com roubos, normalmente com muita falta escolar, vandalismo, fuga de casa, crueldade para com animais e pessoas, tentando mostrar que esses transtornos eles acontecem a partir da infância. Não são quadros, então, tidos como agudos, são quadros crônicos, insidiosos, que vão se organizando ao longo da vida. E nesse manual americano para o diagnóstico, a descrição do funcionamento desse sujeito, então, mostrava essa criança e esse adolescente se organizando a partir dessas características que eu descrevi, fazendo com que houvesse, ao longo do tempo, uma baixa capacidade de se responsabilizar pelos seus atos, né, e também uma incapacidade de efetuar projetos, tanto a curto, médio e longo prazo, né, em função de um envolvimento sempre com presente, com prazer e com atos antissociais. Esses sujeitos, então, assim, poderiam estar marcados também pela presença de agressividade, impulsividade, dificuldade no estabelecimento de relações afetivas e também incapazes de aprender com os erros, porque não sustentam uma relação de acordo com, melhor em relação àquilo que ele quer. Se reduz o grupo de indivíduos que podem ser classificados nessa condição, eles integram mais facilmente essas descrições com a performance de indivíduos criminosos. Então, vocês vão ver que nessa classificação, basicamente, com essas características básicas e específicas, né? E seria visto por ele como uma pessoa instável e emocionalmente imatura, sem apresentar frequentemente nem medo, nem ansiedade. Então, um sujeito egocêntrico, com baixa empatia, baixos sentimentos de culpa, né? E dado à atuação transgressiva, instável e imaturo, sem ansiedade e medo. Esse conceito ficou, então, bastante significativo, gerou, inclusive, uma classificação, uma entrevista estruturada chamada PCI, e depois revisada, PCLR, que é uma entrevista básica usada para aferição de traços psicopáticos quando se tem dúvida do diagnóstico para a composição desse gradiente de sintomas, uma frequência de aparecimento que dê para nós uma aproximação daquilo que seria realmente a psicopatia. Outros autores vieram depois comentando esse trabalho de Harry, né, como, por exemplo, Kapperman, que vai dizer que esses sintomas descritos por Harry ainda deveriam ser nem sempre pensados só como alguém
sem medo e sem ansiedade, capaz de agredir o outro, né? Como ele chamaria de um tipo agressivo predador, frio, e também poderia se apresentar de outra forma, como um sujeito passivo, parasita, aparentemente sempre solicitando ajudas e despertando a simpatia dos outros para alcançar seus interesses de forma parasitária. Bem, esse conceito de psicopatia acaba fazendo com que muitos autores queiram saber também se esses psicopatas poderiam se apresentar sempre agressivos ou parasitários, se eles eram... se poderia existir uma forma primária de psicopatia e formas secundárias de psicopatia. Vocês vão ver que, durante a evolução desse conceito, muitas outras formulações foram sendo formatadas, mas sem uma concepção muito pragmática para o diagnóstico, né? Talvez uma das abordagens que tenha surtido mais efeito seria realmente a de Harry, né? E, especialmente, uma abordagem que pensa que a psicopatia se organizaria como um construto, né? Em que, de um lado, nós poderíamos encontrar aspectos interpessoais e efetivos e, de outro lado, aspectos comportamentais que definiriam o estilo de vida antissocial. Exatamente com esse conceito que, atualmente, nós observamos autores como Cook e Misch tentando argumentar ou contra-argumentar, pensando exatamente em que áreas poderiam ser melhor agrupadas ou melhor definidas, e permitindo um reagrupamento desses sintomas descritos por Harry e Keckley, de tal modo que a gente pudesse ter uma nova conceituação para a psicopatia. E esses autores chegam a dizer, por exemplo, então, que, a princípio, era preciso reconhecer entre os psicopatas pessoas que tinham estilo interpessoal arrogante e dissimulado, por outro lado, pessoas com estilo de comportamento impulsivo e irresponsável, e, de outro lado, os deficientes na experimentação de afetos. Então, vejam, esses autores, eles tentam dar uma nova roupagem para o conceito de Harry. E, realmente, talvez, hoje, nós teríamos a conceituação proposta por eles mesmos, feita agora em 2004, não é? Que é uma nova entrevista estruturada para se pensar melhor a questão da psicopatia, que inova muito a conceituação de Harry, e onde eles propõem uma escala que é conhecida com a sigla de CAPP, C-A-P-P, né? Dizendo o seguinte, que é preciso estudar a psicopatia a partir dos seus domínios sintomáticos. Então, eles começam a pensar todos aqueles sintomas descritos a partir desses domínios. Isso foi feito a partir essa construção foi feita a partir de entrevistas sucessivas com os psiquiatras, de uma forma geral, e eles foram descrevendo todos os modos, ao longo da formação deles, com os quais eles usavam para dizer e para reconhecer o diagnóstico de psicopatia. E, a partir
dessas descrições genéricas, eles fizeram uma análise de discurso e uma redução dessas categorias. A partir disso, chegou-se a esses domínios que eles descrevem como sendo fundamentais para o diagnóstico de psicopatia. O primeiro deles seria o domínio da vinculação, para reconhecer que esses pacientes eles apresentam dificuldades em estabelecer vínculos interpessoais. Talvez a coisa mais importante que tem aí é exatamente essa característica da dificuldade de manter relacionamentos empáticos com o outro, né? O domínio comportamental, para descrever pacientes que apresentam problemas relativos ao planejamento e ao cumprimento de tarefas. Você vê que é interessante observar aqui que ele tenta retirar desse domínio comportamental algumas características que antes estavam diretamente articuladas, que eram especialmente as transgressões legais. Um domínio cognitivo, problemas na adaptabilidade e flexibilidade mental, para descrever com esse problema cognitivo essas dificuldades no aprendizado com o erro, né? E ainda, problemas na dominância, né? Que elencam dificuldades na gestão do poder e do autocontrole. Então, aí estão todos os desregramentos impulsivos e também as tentativas de gestão de si mesmo e de aspectos relacionados à relação com o outro. E ainda os problemas relacionados ao self, né, onde ele abriga nesse campo essas fragilidades no que diz respeito à identidade e à individualidade, mostrando a presença aí de sujeitos com fragilidades no reconhecimento de si próprio e sempre alienados, de alguma maneira, no interesse de outros, né? Podendo se valer desses outros e da história desses outros para construir a sua própria identidade. Desse modo, nós vamos perceber que o estado da arte do conceito de psicopatia, hoje, nos mostra que esse conceito pode ser definido por um conjunto de características ou traços de personalidade que podem estar presentes em indivíduos ou com ou sem história de associalidade, de antissocialidade. Necessariamente, esse conceito não deveria estar de pronto casado com a ideia de transgressão. E que isso, ainda, que essa patologia ela surge desde a infância, piorando na adolescência e persistindo na idade adulta. Apesar, então, desse campo de diagnóstico da psicopatia ser tão amplo como eu descrevi e ainda estar tão imaturamente sustentado conceitualmente, ele já tem, com essas construções atuais, um certo direcionamento para a investigação. No caso do transtorno de personalidade antissocial no CID-10, né, ele vai ser descrito como um transtorno de personalidade, usualmente vindo de atenção por uma disparidade flagrante entre o comportamento e as normas sociais predominantes. Esse é um dos domínios, né, da investigação da psicopatia. E esse conflito com a norma, né, ainda exigiria que a presença de sintomas, como, por exemplo, a indiferença insensível pelos sentimentos alheios, atitude flagrante e persistente de responsabilidade e desrespeito por normas, regras e obrigações sociais, incapacidade de manter relacionamentos, embora não hajam dificuldades em estabelecê-los, muito baixa tolerância à frustração e baixo limiar para descarga de agressão, incluindo violência. E ainda, incapacidade de experimentar culpa ou aprender com a experiência, particularmente punição. Propensão marcante para culpar os outros ou para oferecer racionalizações plausíveis
para o comportamento que levou o paciente ao conflito com a sociedade. E no DSM, né, no DSM-5, por exemplo, a proposta do diagnóstico de transtorno de personalidade antissocial se faz a partir de um padrão difuso de desconsideração e violência dos direitos das outras pessoas que ocorre desde os 15 anos de idade, conforme indicado por 3 ou mais dos seguintes itens. Então, vejam bem, aqui na personalidade antissocial do DSM-3, também é desrespeito à lei, ao direito do outro, e mostra essa incidência repetitiva do fenômeno desde os 15 anos. Inclui-se, então, nesse diagnóstico, fracasso em ajustar-se a normas sociais, né, com infrações a comportamentos legais, indicado pela repetição de atos que constituem motivos de detenção, uma certa tendência à falsidade, conforme indicado por mentiras repetidas, uso de nomes falsos ou trapaças para ganho ou prazer pessoal, impulsividade ou fracasso em fazer planos para o futuro, irritabilidade e agressividade, conforme indicado por repetidas lutas corporais ou agressões físicas. Ainda, descaso pela insegurança de si ou de outros, irresponsabilidade reiterada, conforme indicado por falha repetida em manter uma conduta consistente no trabalho ou honrar obrigações financeiras, ausência de remorso, conforme indicado pela indiferença ou racionalização em relação a ter ferido ou maltratado ou roubado outras pessoas. O sujeito tem que ter, no mínimo, 18 anos, tem que ter evidências de que esse transtorno vem desde os 15, e a ocorrência de comportamento antissocial não se dá exclusivamente durante o curso de uma outra doença mental maior, como esquizofrenia ou transtorno bipolar. Assim, nós vemos que se o DSM fechou o leque nos critérios diagnósticos comportamentais, o CID abriu esse leque, incluindo as características psicológicas. Os traços de personalidade, como indiferença, insensível aos sentimentos alheios, ou aspectos relacionados ao indivíduo, como propensão marcante para culpar os outros, estão presentes aí nesse CID-10, né? Ou ainda características afetivo-emocionais, né, como baixa tolerância à frustração, baixo limiar para descarga de agressão, e assim por diante. Então, é importante perceber que as variações classificatórias elas vão se dando em função de uma certa adesão a um certo momento da investigação sobre o tema e uma certa circunscrição dessa investigação, sem, contudo, manter aberto na característica classificatória as dúvidas próprias da investigação, né? E é por isso que as classificações pairam com certa certeza que a investigação nunca tem, porque sabe que para investigar é preciso beirar a ignorância. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor, pela sua aula maravilhosa. Nós já recebemos várias perguntas e nós vamos ler elas no final da segunda palestra, tá bom? Agora, eu gostaria de chamar o Dr. José Eduardo Milori Consentino, que é médico perito, possui graduação em medicina na Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo, que é a Unifesp, residência em psiquiatria pela Santa Casa de São Paulo, especialização em dependência química pela Universidade de São Paulo. Atualmente é International Fellow Ambassador da American Psychiatric Association
e perito médico federal do Instituto Nacional de Seguro Social. Ele também possui experiência na área de medicina ou em psiquiatria. Doutor, agora eu passo a palavra para o senhor. E obrigada por aceitar nosso convite. Bom, muito obrigado pela oportunidade. Vai ser difícil falar depois do Hélio aí, que realmente foi brilhante a apresentação. Luiz, estou ali perto para minha apresentação, eu vou passar ali, assim, que eu estou com um materialzinho aqui. Deixa eu ver se... Deixa eu só ver se ele... Doutor, enquanto você apresenta a sua tela, eu vou só dar uns recadinhos, tudo bem? Ok. Pessoal, é muito importante que todos tenham preenchido o formulário pré-evento. E agora eu vou falar a palavra-chave que deve ser preenchida no formulário pós-evento para garantir a certificação de vocês, tá bom? A palavra é equidade e ela deve ser escrita em letra maiúscula, tá bom? Lá no formulário pós-evento que a gente vai liberar próximo ao final da palestra, tudo bem? Qualquer dúvida, mandem no chat, não deixem de fazer as perguntas, que podem ser anônimas, e sinalizem para qual profissional vocês estão fazendo a pergunta, tudo bem? Obrigada. Bom, muito bem. Estou vendo que nas minhas duas telas ficaram... Aí eu queria ver a cara de vocês, não vou conseguir. Então, já fez a minha apresentação, né? Eu não sou perito do Instituto Nacional de Seguro Social, a gente é perito médico federal, a gente está numa outra... foi acrescido na lei algumas outras coisas, mas isso é um detalhe, né? Tem algumas outras coisas que eu faço também aí, fui conselheiro do Conselho Penitenciário, né? E vou tentar passar alguma coisinha aqui para vocês sem ficar sendo muito chato. Eu já fui militar também, como vocês podem ver ali, né? Então, as perícias têm desde da área civil, criminal, do trabalho, a gente faz aí um purri. Eu ia passar uns vídeos, será que se eu apertar o vídeo aqui, ela vai um deles só para vocês verem? Eu queria ilustrar aqui, mas tudo bem. Vamos passar para frente. Podemos tentar, doutor. Se o senhor quiser tentar, tudo bem. Eu meio que sabe que Porque assim, quando a gente fala sobre psicopatia, a gente ouve isso aqui, que vai passar mais ou menos na TV aí agora. Não está ouvindo nada? Não está aparecendo nada, por enquanto. Não? Vocês estão só ouvindo, né? É que eu tenho que compartilhar outra. Se eu fizer assim. Não? Vocês estão ouvindo aí, não? Não, doutor. Não, mas pode ouvir. Bom, se o senhor achar melhor, então, a gente depois disponibiliza o vídeo, pode ser? Tá, fechei já o vídeo. Vamos voltar. Estão me vendo aí? Estamos vendo você e a sua apresentação. Perfeito, então vamos lá. O vídeo é o seguinte, era só para ilustrar como que a mídia fala, né? Você pode ver que aconteceu uma coisa absurda, é o filho que mata a mãe, ou quando tem alguma outra coisa aí, o filho que mata a tia, não, o filho que mata a tia é ruim, né? O sobrinho que mata a tia, é a avó que deu a paulada não sei aonde. Então, assim, a gente fica com essa imagem de que o doente mental, ele é agressivo, ele é um ser perigoso, né? Isso a gente está vendo com notícias de agora, que lá que eu estava mostrando era no Jornal da Record, né, para vocês. Vamos ver o que mais se fala aí. Quando a gente fala historicamente sobre o que... Não passou, né? Vamos de novo. Aí. Então, de onde vem toda essa ideia aí que a gente tem também? Se você for buscar na história lá no passado, no direito romano, então a gente está falando aí do século V depois de Cristo, a gente já tinha a lei das 12 tábuas, que é o nosso direito deriva do direito romano. Então,
quando a gente vai pensar em estrutura de formação, como as leis são feitas e como a gente faz aqui no Brasil, eles derivam mais ou menos do que aconteceu lá desde a época do Império Romano, né? É um pouco diferente do common law que tem em alguns países nórdicos, até os Estados Unidos é um pouco diferente. Hoje em dia a gente tem uma mistura de alguns sistemas de direito, mas isso aí é uma coisa que deixa para lá. O que importa do direito romano que a gente tem que entender é assim, lá na lei das 12 tábuas, a gente tem a descrição dos furiosos e os mentecaptos. Os furiosos seriam aqueles que têm transtorno mental e uma agressividade muito grande, né? E os mentecaptos seriam aqueles que têm a doença mental, só que são o que a gente chama aí hoje será do retardos mentais, né? Porque mentecaptos, eles não têm a possibilidade de pensar, mais ou menos isso, né? Quando você pega, então, o Corpus Juris Civilis do Justiniano, a gente tem aí um século depois, ele fala de furiosos satis ipso furore punitur. Quer dizer, aqueles que são furiosos, eles, na verdade, eles deixam de ter, não devem ser punidos por esse seu impulso violento, né? A associação entre, então, a periculosidade e a doença mental remonta desde essa época em que a gente tem que dar um tratamento para o indivíduo que ele está doente, né? Eles tinham outra concepção de doença naquela época, mas... e o que foi visto hoje? Quando você pega a ciência, será que ela comprova isso? Eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos publicados e a gente vai discutir. Você pode ver que a Associação entre Periculosidade e Doença Mental, John Monahan, que ele é um psicólogo americano, ele falou que isso, na verdade, é um estigma e é um obstáculo à reinserção social do transtorno mental. Você tem que pensar o seguinte, se a gente for ver o que acontece na lei, você vai ver que a gente tem todo um trabalho do psiquiatra, que é um arbítero do juízo, quer dizer, quando você usa como perito, você está auxiliando o juízo a tomar uma decisão. E é chamado psiquiatra para justamente entender o que aquele comportamento que foi dado num crime tem a ver com a doença mental daquele indivíduo, né? Vou explicar um pouco mais para frente, que na verdade, só para vocês entenderem, é isso que é o Código Penal que a gente tem que identificar os inimputáveis. Por quê? Porque se você tem uma doença mental tão grave, que perturba tanto o seu comportamento, e você comete um delito por causa dessa doença mental, a lei entende que você não tem que ser punido, você tem que ser o quê? Tem que ter um tratamento diferenciado, certo? Não seria culpa da pessoa agir dessa forma porque ela tem uma doença, feito geral. Então, nós médicos, aqueles que querem atuar com o direito, né, querem ser auxiliares do direito ou das autoridades, a gente tem que mostrar essa relação entre o indivíduo com a sua doença e o comportamento que foi delituoso, e até para ele poder ter uma real interpretação aí do que ele fez, né? É interessante aí que, historicamente, a Katia Meckler fez esse trabalho na Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, e ela fala sobre um pouco da história e a escola positiva do direito, que veio de séculos aí atrás, que se fortaleceu mais no século XIX, né? Ele vê o delito como um sintoma da periculosidade. Na verdade, o entendimento do passado era quanto mais o cara tem lá, o indivíduo tem a sua personalidade do tipo criminal, quer dizer, que ele tem dentro de si essa tendência a praticar o crime, ele tem uma periculosidade intrínseca, né? Que a gente vai ver mais para frente aí o que a gente tem hoje, né? Vamos guardar mais para frente aí. Só para vocês terem uma ideia, né? Aí está escrito o delinquente, então, ele é visto como uma classe especial, certo? Tanto até que, se vocês já leram ou viram nas aulas de medicina legal, que deve ter aí pelo 4º ano, eles tentavam achar
as características físicas de quem era o delinquente. Então, tem descrições clássicas do tipo que a pessoa apresentava, porque estaria ligado naquela pessoa o ato em si. E aí vem aquela, talvez, também outra ideia de que você tem que separar completamente o indivíduo da sociedade, porque se ele é um infrator, para sempre ele será, né? Então, o Garofalo, por exemplo, em 1978, definiu aí a temibilidade, que seria um dos fatores que tem a ver com a perversidade constante e ativa do delinquente e a quantidade de mal previsto que se deve temer por parte do mesmo. Então, aquela pessoa que ela tem uma perversidade tão grande em que, quanto mais perversa ela é, mais temível ela é para a sociedade. Então, você teria que temer mais aquela pessoa ou ter algum tipo de defesa social contra ela, né? Você, então, ajustaria a pena, como eu já expliquei, a natureza do criminoso, né? Em contrapartida, a gente tem aí um cara que eu gosto muito, que é o César Beccaria, que ele escreveu um livro que se chama Dos Delitos e das Penas, em 1764. Ele era o Marquês de Veneza, e ele era um cara com uma visão, assim, lá para frente. Vocês forem ver, naquela época, o que acontecia era, você tinha um rei, se você falava mal do rei, você morria. Se você roubava, você morria. Se você assassinava o outro, você morria. Você ia para a forca, ia para a guilhotina e tudo mais. Então, o que ele fala? Que, na verdade, quem é o guardião das penas é o Estado, e ele define isso porque o Estado só é um conjunto das liberdades individuais que cada um deu para que a gente consiga viver em um lugar mais protegido. Então, isso é o que ele tem de conceito de Estado. Então, o Estado, cada um dos indivíduos que compõem aquele Estado, é a minha tela que está aparecendo na frente aí? Não, né? O Estado, como ele é garantidor dessas liberdades individuais, ele é que tem que mover a sua justiça. Então, ele tinha também, naquela época, muito problema de a pessoa se sentia lesada e ela queria se vingar da outra. Então, ele falou que não, o Estado é que tem que controlar tudo isso, mas de uma forma que a pena ela tem que ser necessária, pronta e tem que ser a menor pena aplicável nas circunstâncias dadas, proporcionado ao delito que comete. Então, você vê que até a visão dele, mesmo ele sendo mais velho, é uma visão muito mais avançada, porque ele tira a concepção do indivíduo e coloca como sendo a pena deveria ser aplicada dependendo do tipo de crime que ele comete, que é mais ou menos o que a gente tem no Código Penal hoje, né? Então, se você tem um roubo, é um tipo de pena. Se você tem um latrocínio, você vai lá para 20 anos. Se você tem um furto, 1, 2 anos e tal, e aí vai. A isometria de pena que inventou foi o Beccaria, né? E deveria ser determinada a lei para não ficar justamente na boa vontade daquele que está no poder naquele momento, né? Você pode ver que é uma sucessão de ambiguidades na nossa história. E aí a gente vai chegar, o que diz, vou passar isso aqui, voltou, eu esbarrei no home aqui, desculpa. O que diz, então, a literatura? A literatura nossa também é cheia de controvérsias, e lendo todos os tipos de trabalho que se tem, a gente vai entender que você tem que, isso é uma dica que eu dou para todos os estudantes, a gente sempre tem que pegar e ler o trabalho inteiro. Nem sempre a conclusão que é colocada no abstract é o que o trabalho quis dizer. Você tem que ler o trabalho, ver se ele está bem conduzido, se ele chega realmente naquela conclusão, né? Por mais que tenha 1 milhão de revisores e tem que passar na banca editorial, tudo mais da revista, eu mesmo sou revisor do British Journal, passam algumas coisas. Então, sempre é importante a gente ler o trabalho até o final. O que diz, então, na literatura? Por exemplo, Hefner e Boker, eles passaram no Psychological Medicine, eles fizeram um estudo, é bem antigo, em 77, que eles acharam que não existem mais doentes mentais entre os criminosos. Apenas 3%.
E aqueles crimes mais violentos, responsáveis por morte, assassinato, eram apenas 5% de todos os criminosos que estavam lá, né? Normalmente, quem tinha um problema mental cometia o primeiro crime 10 anos depois do que os criminosos comuns, e normalmente eles eram psicóticos, né? E tinha uma coisa que ele viu no trabalho dele, que chamou a atenção, é que os criminosos que tinham problemas mentais, né? Falar de criminosos que têm problema mental, parece que eu estou até usando aí, na verdade, uma concepção do século XIX. Eu diria que aqueles que cometeram crimes que tinham doenças mentais, eles tinham um maior risco, na verdade, de suicídio e até de cometer uma agressão contra si. Então, o que ele diz no trabalho dele que você pode entender, um dos conceitos que ele constrói é que a agressividade para esse transtorno mental, ele não é dirigido, na verdade, à sociedade. Ele está agressivo, ele é um risco a outros e a si mesmo, certo? O Coté e Hodgkins, no International Journal of Law Psychiatry, em 92, eles fizeram um estudo com uns 460 internos despresos, tá? E 56 tinham transtornos psicóticos. A maior prevalência eram de esquizofrênicos homicidas, né? E o Hodgkins fez um outro estudo que ele foi ver todos aqueles que nasceram entre 44 e 47, até completar os 43 anos, fazer um retrospectivo, viram que aqueles que cometeram crimes, 6,7% já tinham sido internados em hospitais previamente por transtorno psicótico, né? A Finlândia tem um trabalho muito legal que eu quis mostrar aqui, que eles têm uma característica que a maioria dos casos lá de crime são solucionados. Então, assim, 95% dos casos de homicídio são solucionados. O que é bom disso? Como eles têm a solução do caso, eles conseguem fazer um bom trabalho de pesquisa. É diferente no Brasil, por exemplo, que a gente tem 20% dos casos, mais ou menos, de homicídios solucionados, né? Então, com esse pool de conhecimento, em que você sabe quem foi o causador e as circunstâncias todas, você consegue fazer um trabalho bem legal. E no Archives General of Psychiatry, em 96 também, eles foram ver 693 homicídios em 8 anos. É Finlândia, né? Óbvio, não é igual ao Brasil, eles têm 693 homicídios em 8 anos, né? E a esquizofrenia ocupava aí um lugar de destaque. E homens esquizofrênicos tinham 8 vezes mais chance de cometer um homicídio, e mulheres com 6,5 vezes de chance de cometer um suicídio. Quem era antissocial tinha 10 vezes mais chance de cometer um crime e 50 vezes se fosse mulher, né? E os outros transtornos maiores, como a transtorno afetivo, ansiedade, distimia, não tinha diferença estatística nenhuma para um criminoso comum, tá? Então, o que a gente pode ver até aqui, você tem alguns casos, a literatura coloca o esquizofrênico como sendo realmente um transtorno psiquiátrico que leva a pessoa, de repente, a cometer um crime, mas você tem que ver também que crime, desde você agredir o outro até matar, né? E se você tem 5%, 6% de transtornos mentais, os outros 95% não tem, certo? Então, por mais que você tenha, quando você pega os trabalhos dessas pessoas mesmo que eu acabei de falar, o Hodgkins, outros tem o Millen, Swanson, eles falam que existe uma prevalência e uma associação entre transtorno mental e violência. Se a gente for pensar estrito sensu, parece que essa relação ela não é tão importante do quanto que a mídia dá de informação, ou quanto isso vem do passado, dos furiosos e tudo mais. Realmente eles têm que ter um tratamento adequado, né? Mas vamos ver mais algumas coisas. Na Austrália, por exemplo, eles pegaram os homicídios de 75 até 99, né? E viram que os homens que têm algum transtorno mental têm 2 vezes mais chance de cometer. Quando você faz... Como é que faz essa comparação?
não é com... tem 2 vezes mais chance dos homens que estão encarcerados de cometer algum tipo de crime. Você está fazendo a comparação dos homens em geral. Então, se você pega quantos têm transtorno mental, tem na Austrália, eles têm lá a epidemiologia deles, tal, é mais ou menos parecida. Digamos que tem 1% de esquizofrênico. Quantos estão encarcerados porque tiveram algum ato de violência? E aí você compara isso com quantas pessoas estão encarceradas que não têm transtorno nenhum e quantos que cometeram atos de violência. Então, você está, na verdade, comparando um N muito menor, e aí você fala que realmente dá uma chance maior de cometer algum crime, né? E quando você tem álcool misturado a esses transtornos, ele aumenta muito mais, né? Você pode ver que o Walsh mesmo, em 2002, ele fez o trabalho dele, que é o que vem na sequência aí, em que a associação de transtorno mental com violência ele não encontrou, porque ele faz um estudo um pouco diferente, ele vê as características de qualquer tipo de crime, e aí ele vê que dentro da população, se você tirar a prevalência e separar os grupos e deixar como se fosse uma população normal, você não encontra uma diferença estatística significante, né? A não ser quando você olha esquizo e abuso de substância com a violência. Aí ele, no trabalho, diz que você tem um aumento e que realmente isso poderia ter uma significância, mas é quando você junta o álcool e o esquizofrênico, né? Quer dizer que você estaria tratando com... o viés que falam desse trabalho, que ele é um trabalho de revisão de literatura, então o Walsh, dessa vez, ele não foi ele que fez o estudo e foi ver puro, mas ele pegou vários trabalhos e fez essa diferença aí, tentando minimizar os fatores de confusão. Mas tem aí esse viés também, que ele, tentando aumentar o N dele, pode ser que seja justamente o viés dele. O Wallace, por exemplo, na American Journal of Psychiatry, em 2004, ele pegou todos os hospitalizados 75 a 2000 e percebeu que, se você tem uma doença mental e foi hospitalizado, você tem uma chance maior de ser condenado. 3,2 vezes mais chance. 4,4 vezes mais chance de ser por um ato violento. E 6 a 11% da violência, de todos os casos de violência, eram atribuídos a esquizofrênicos, associando, então, esquizo à droga, isso aumenta para 30%, né, maior de 30%. Então, o que a gente pode tirar do trabalho desse? Quando você lê, você fala assim, nossa, então você tem uma chance muito grande de você ter um transtorno mental e ser condenado, e muito mais se for violento. A gente tem que ver que, sem dúvida, se você é esquizofrênico, você precisa ter... A gente sabe que o paciente que está sem tratamento, ele pode ser mais violento, sim. Essa relação com o crime é que a gente tem que ver a peculiaridade de cada país. Vocês sabem que nos Estados Unidos, até pouco tempo atrás, não tinha um SUS. Hoje em dia, eles têm lá o plano que foi do Obama, que ele tentou aumentar o atendimento de saúde da população, mas até pouco tempo atrás isso não existia. Então, se você é esquizofrênico, você está na rua, você não tem atendimento médico, então a chance de acontecer alguma coisa que seja, às vezes não muito grave, você acabar tendo um problema legal lá e ser encaminhado, de repente, para um tratamento institucionalizado, e aí você vai ser condenado pelo seu crime, né? Lá eles condenam, independente se você tem uma doença ou não, o que importa é a condenação sai se você tem condição de entender o julgamento, que é o stand trial, que eles chamam lá. Então, se o esquizofrênico está num momento em que ele está estabilizado, às vezes porque até ele foi encarcerado, começou a tomar a medicação dele, ele fica bom, e aí o julgamento sai, ele já cometeu o crime antes, né? É um pensamento um pouco diferente, então ele acaba sendo condenado.
esse tipo de peculiaridade muda completamente o pensamento que a gente tem com o paciente que tem algum transtorno mental, né? Então, o risco também dele estar na rua, sem tratamento, e com um sistema que vai acabar julgando ele por esse comportamento diferente de outros lugares do mundo, e ele acaba sendo condenado e aumenta essa estatística maior, né? Que é o que ele fala que a conclusão, então, pode ser causada pela falta de tratamento. Um outro estudo rápido epidemiológico mostra que os crimes violentos têm 5% são doentes mentais, né? E o Elbogen, ele faz um estudo grande com 34.653 pessoas em 2 etapas, né? Primeiro ele vê doença mental, fator de risco, se a pessoa tem tratamento, se não tem, se já foi internado, tal, faz todo um estudo, e depois ele vê se tem comportamento violento. A conclusão dele: doença mental não prediz comportamento violento, que é um negócio assim que muda tudo que a gente está vendo. Quando a gente começa a ver os trabalhos, eles falam sempre em associação de transtorno mental. Opa, aumenta a chance de ser condenado, aumenta a chance de você ter um comportamento violento, e ele fala que não. Ele fez um trabalho bem grande, e ele viu que você ter uma doença não quer dizer que você vai ter um comportamento violento. Ele fala que é muito pior, né, a associação com as drogas. Então, se você tem um transtorno mental e drogas, como ele até faz aí esse paralelo, é um achado desse, mas você pode ver que tem um reforço de outros trabalhos que a gente viu atrás, como, por exemplo, do Walsh, e ele mostra realmente que a associação com drogas e transtorno faz a pessoa ter comportamentos violentos muito mais do que apenas usar drogas, né? E se você comparar pessoas que só usam droga com a doença mental, aí você teria um pouco mais bem menor a doença mental. E a doença mental e a violência pregressa não prediz uma violência futura, que é uma das coisas que a gente tem dificuldade, por exemplo, para falar com um juiz, né? Então, vamos falar uma coisa prática agora, assim. O juiz, quando ele chega para o psiquiatra forense, ele fala assim: eu quero saber, ele é perigoso? Porque na lei diz que eu tenho que ver periculosidade. E aí eu falo: não dá para saber. E o juiz quer uma resposta. Ele vai achar um psiquiatra que deu uma resposta. Mas pode ver pelo trabalho, que o próprio trabalho científico diz que uma doença mental e violência pregressa não prediz uma violência futura. O que vai predizer uma violência futura? Se ele ficar sem tratamento, certo? Então, quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente estuda e quanto mais a gente se aprofunda em entender o que é a doença mental e qual é essa relação com violência e agressividade, mais a gente tem o dever de falar o que eu estou falando aqui para vocês. A gente tem que falar para a sociedade, como psiquiatras, como pessoas que estudam a saúde mental, né? Estou falando para vocês que vão ser muitas vezes futuros psiquiatras. A gente tem esse dever de falar na sociedade e para as autoridades que tudo que foi pensado e propagado com a mídia ou propagado com o tempo, com a cultura, são mitos, né? Vamos ver um pouco mais para frente aí. No Brasil, eu dei uma olhada na literatura do Brasil, que tem pouca. A gente tem, na verdade, revisões de literatura com discussões de hipótese e relatos de caso, né? Quem fala um pouco sobre fato e ficção de violência mental é o Gataz, na verdade, num editorial, quando ele está falando, se não me engano, esse editorial tem um trabalho lá dentro, que é um relato sobre também, tipo esse relato de caso de homicídio de criança. Não lembro exatamente qual é o caso, mas aí eles chamam ele para fazer o editorial, e ele fala realmente que isso aí, o que eu estou falando para vocês, que pode ser uma ficção, na verdade não é um fato, a não ser quando você tem um transtorno relacionado a um uso de substância, que aí realmente tem um risco aumentado. Isso tem em vários trabalhos.
eu vou falar bastante de trabalho aqui, não sei se fica chato, mas eu acho que o mais legal do trabalho é a gente coloca um pouco dessa parte aí do dia a dia, né, dos casos. Mas esse trabalho da Naidu, do Journal American Academy of Psychiatric Law, ela comparou os guilty but mentally ill, quer dizer, aqueles que são culpados do crime que fizeram, mas têm doenças mentais, e os doentes mentais que estão encarcerados. Então, a diferença é: você pode ser um doente mental, como eu falei, nos Estados Unidos e estar na prisão, só que pode não ser considerado culpado daquele crime exatamente que você estava sendo julgado, ou você pode ficar encarcerado por não ter o stand trial, por exemplo. Bom, o que importa? Aqueles que ela fez a comparação entre os grupos que têm doença mental e estão presos, e os doentes mentais que estão ou encarcerados ou estão também em alguns hospitais, e qual é a diferença dos grupos com atos de violência. E ela vê que não tem diferença entre os grupos, né? Tem um transtorno de borderline que ela falou que aumenta o ticket de violência, quer dizer, que são episódios maiores do que os outros grupos de transtornos mentais com tickets de violência. Uma comparação, uma única coisa com tudo que o Dr. Hélio falou aí do transtorno de personalidade antissocial, né, que nesses trabalhos todos eles separam, porque, a não ser aquele trabalho lá que eu falei, acho que da Austrália, se não me engano, porque realmente quando você tem um transtorno de personalidade psicopata, aí a gente tem um aumento de várias coisas. Se ele for um psicopata do tipo que gosta de violência, aí você tem atos de violência continuamente, ele é um pouco fora da curva. Mas se você coloca esse transtorno no meio de todos os transtornos mentais, ele até se dissolve, né, um pouco. O Zeng viu a doença mental e reincidência de violência, e aí ele percebeu o seguinte: os homens com doença mental eles têm maior risco de reincidir. Então, por quê? Porque como uma doença mental é crônica e a pessoa fica muito tempo, né, na verdade, entre o diagnóstico e até ela falecer, ela pode cometer algum ato de violência. Porém, aqueles que não têm nenhum transtorno mental, eles reincidem antes, né? E aí, ele faz essa hipótese: mas se eu tenho um transtorno mental, eu estar tratado, a gente vai ter, então, uma diminuição da violência nesse grupo. Quer dizer que é uma preocupação de saúde, realmente. Ele reforça a importância de você ter um atendimento à saúde mental da população em geral, para justamente tirar esse estigma de que o transtorno mental, ou quem tem a doença, vá fazer algum ato de violência, principalmente se estiver tratado. Sobre alguns trabalhos aí sobre agressividade e efeitos farmacológicos de algumas drogas, e o mais interessante é que, quando você fizeram aqui, esse Collins e o Fagan, eles fizeram um trabalho perguntando para os usuários de drogas se eles se achavam mais violentos, e eles falavam que não, né? Então, quando a gente fala de transtorno de adição, tudo fica pior, né? Na verdade, o grande mal aí do mundo é quando não é a doença em si mental, mas quando você coloca a droga, você pode ver que todos os trabalhos dizem que aumenta muito. E a agressividade é inerente à maior parte das drogas aí de abuso, né? Só para a gente ter uma noção, mais ou menos, do quadro, quando a gente tem álcool, se aumenta aí, pelo menos, a chance de se ter uma violência doméstica, um acidente de trânsito. Então, quando se fala, uma das coisas que eu sempre defendo é a lei seca. Realmente, assim, é muito ruim a gente não poder ir em algum lugar e tomar um drink, às vezes, e voltar para casa, você nem está não está com uma alcoolemia muito grande, seus reflexos podem estar até praticamente normais, mas quando a gente fala em saúde pública, o quanto que isso tem um impacto.
E se a pessoa tiver um pouquinho diferente, ela não vai perceber, na verdade, a gente sabe que a pessoa perde-se crítica e a chance dela produzir uma violência, uma morte, né, um ato de violência, mesmo que seja atropelando uma pessoa ou sendo atropelada, né, como tem aí 71% dos pedestres atropelados estavam alcoolizados, né? Então é muito grande, o impacto é muito grande. Essa aí é só um pouco do que diz quando a gente fala sobre classificação mental, né? Acho que foi uma preocupação que quando me pediram a aula era falar sobre a psicopatia, o que a gente podia utilizar. Eu vou falar do único protocolo aqui que eu acho que a gente tem que seguir quando a gente está fazendo uma perícia. Tá? Uma coisa é a gente ter noção de que a classificação de saúde mental, primeiro, ela é colhida durante os anos e a gente tem milhões de DSM, tem o CID-10 que saiu do CID-11, né, como até o professor Hélio falou na apresentação dele com mais detalhes. E ele é um artifício para o clínico conseguir fazer um tratamento mais adequado. Mas se a gente não tiver isso na cabeça, que assim, na psiquiatria a gente não tem um diagnóstico como se tem, por exemplo, um pneumologista. O cara vai falar sobre pneumonia, eu falo do agente etiológico estrito. Esse foi de Klebsiella. Então, por mais que a gente tenha sinais e sintomas de pneumonia que são comuns, mas mesmo assim não são iguais a todos, tosse, catarro, tem uma ausculta pulmonar com estreptocriptante, você tem febre, nem sempre é assim em todas as pneumonias, mas de qualquer jeito você consegue chegar no agente etiológico daquela patologia. Na psiquiatria não é assim. A gente tem um monte de pesquisa sendo feita, né, e a gente não consegue ter essa etiologia definida. Então, a gente tem que saber que o DSM é uma tentativa de agrupar entidades próximas para que você consiga ter um tratamento clínico mais adequado. Ela não fornece nem a diretriz de tratamento. Ela tenta fazer, na verdade, uma linguagem que eu estou pesquisando uma pessoa que está triste há mais de 15 dias, não está comendo, então tem um diagnóstico que é a depressão, e eu estou dando tal remédio, ela melhora ou não. Para quê? Porque o outro cientista que está do outro lado do mundo consiga entender o que eu estou falando. Eu estou tratando uma pessoa assim, com esse citalopram ou com uma outra medicação, uma mirtazapina ou com uma duloxetina, sei lá, e o outro está entendendo o que eu estou fazendo. Eu estou tratando uma pessoa que tem essa características. Então, a maior vantagem de você ter uma classificação comum é você conseguir conversar com as outras pessoas do mundo que estão dentro da tua área. Mas ela não tem uma diretriz de tratamento, ele não se propõe a isso e também não se propõe a dar uma disfunção. Então, eu gosto de dar aqui o exemplo que eu tenho de esquizofrênico, que é paciente meu, só tenho paciente particular, então eu consigo ver esquizofrênicos que estão muito bem de vida, e um deles é de uma empresa multinacional, ele faz grandes projetos de engenharia, faz consultoria, o cara é bom, e ele tem esquizofrenia. Toda vez que você faz esquizofrenia, você pensa naquele cara, ainda mais quem é aluno, que atende SUS, vai atendendo CAPS, não sei aonde, vê os esquizofrênicos mais graves que se tem, né, ou que estão pelo menos sem tratamento, que estão aparentando estar graves, e não consegue imaginar que esse indivíduo com um tratamento adequado possa estar produzindo para a sociedade, mas estão. Então, não é porque ele tem um diagnóstico que você vai colocar ele numa caixinha de tipo, já era. Lógico que tem diagnósticos muito ruins. Você pegar um Alzheimer grave, é um Alzheimer grave. Né? Aí você já pode ligar a determinada perda funcional muito importante. Sim, mas aí é uma coisa muito específica. Não são todos assim. Falar sobre ansiedade, depressão, tem depressões muito ruins, tem depressões que são tratáveis, mas então a gente tem que ter isso sim na cabeça. Né? Essa frase do DSM, um diagnóstico não traz em si quaisquer implicações necessárias com relação à etiologia, que eu já falei, né? As causas do transtorno mental do indivíduo ou do grau de controle que ele tem sobre o comportamento que pode estar associado ao transtorno. Mesmo quando a diminuição do controle sobre o próprio comportamento é uma característica do transtorno, por exemplo, transtorno impulsivo, e ele tem aí a diminuição do controle sobre esse comportamento, do impulso dele, né?
o fato de ter o diagnóstico por si só não indica necessariamente se é ou foi incapaz de controlar seu comportamento em determinado momento. Isso é importantíssimo quando você está na parte forense, porque a pessoa fala que tem um transtorno impulsivo e foi lá e bateu em alguém. Ela tem uma diminuição do controle, mas será que naquele momento que ele foi lá e bateu ou matou uma certa pessoa, o transtorno dele estava influenciando a ação dele? Né? Isso é uma missão para o psiquiatra forense. Tem coisas bem complicadas da gente falar no dia a dia. Quando eu estou falando, eu tive até quando eu falo sobre assassinato de mãe e tudo mais, né? Tem um trabalho que eu não coloquei aqui, mas o comentário do autor é o seguinte: a diferença da agressividade e violência do esquizofrênico, do transtorno psicótico, é a notícia em si, porque normalmente são crimes extremamente chocantes. Por quê? Porque normalmente o esquizofrênico, ou quem tem um transtorno mental, está violento, ele vai cometer a violência com alguém da família dele. Então esse negócio que sai na mídia, filho mata a mãe, você fala, caraca, como que ele matou a mãe? Né? Deve ser um cara horrível, o julgamento moral. A gente não pode ter isso, né? Quem tem um transtorno mental, ele está na família dele. Normalmente são eles que vão estar ali no maior comportamento, tentando segurar o comportamento do indivíduo e, infelizmente, são aqueles que vão sofrer a consequência se ele estiver num dia mais violento, né? Eu tive um caso aqui na minha empresa que quem veio me contratar foi a tia de ele nem era esquizofrênico, para mim era um retardo mental moderado, e que ele tinha matado a mãe, né? E a família inteira estava querendo salvar ele, porque não queria que ele fosse preso. Porque eles perceberam que, assim, ele era inimputável, entendeu? Então, por mais que seja chocante o crime, foi um drama familiar, porque, na verdade, a mãe dele faleceu, o garoto era cuidado por ela, quer dizer, ele ia ficar jogado no perdeu a referência dele de tratamento. Todos os familiares estavam sofrendo por causa da morte e sofrendo porque o garoto estava sendo colocado numa prisão comum, além de tudo. E eu não falo as outras coisas. Foi aí um caso que deu bastante trabalho para tentar convencer o juiz de que ele era inimputável, né? E no final acabou ele indo para um centro de tratamento, mas a nossa realidade aqui no Brasil é bem difícil. Então, só para a gente ter uma noção do que é a agressividade, então, tem essa tabela, que é o HCR20, e que você tem aí o melhor meio de você ver um índice de agressividade, né? E ela diz algumas coisas sobre históricas, clínicas e risco de manejo, né? Então, por exemplo, histórico, se já teve uma violência anterior, né? Se tem uma doença mental, se tem psicopatia, está aqui no meio, né? Parte clínica, ele fala sobre um pouco de atitudes negativas, impulsividade, né? E você tem ali uma escala em que vai tentar predizer se a pessoa vai ter um comportamento violento ou não, baseado na escala. É um instrumento que a gente pode usar. Tá? Voltando aí à parte de trabalhos científicos, porque em 2000, essa década de 2000, 2005, agora 2016, 2020, tudo, os trabalhos têm mostrado uma outra face do que é a violência, na verdade, e o transtorno mental. Se você continuar achando que o transtorno mental está ligado à violência e são pessoas criminosas, né, aquele pensamento no século XIX em que o indivíduo é o taxado criminoso e aí ele não tem como... Na verdade, é quase que um diagnóstico, um carimbo para o resto da vida dele. A gente não vai progredir em muitos casos que poderiam ter um tratamento adequado, em que a pessoa pode nunca mais ter ou se tiver,
vai ser muito distante daquele outro período de violência, como a gente viu nos trabalhos em que a pessoa vai reincidir do crime muito tempo depois, né? E tem um outro aspecto, então, por exemplo, esse trabalho, violência e transtorno mental, Violence and Mental Illness, What's the True Story? Ela percebeu o seguinte: 4% dos crimes de doenças mentais, incluindo drogas, só 4% tem a ver com a doença mental em si. E ela fala assim, pô, se com 4%, por que tanta gente dá essa importância aos 4%, se 96% são pessoas comuns? Né? E aí ela tem todo um desenho que ela mostra aonde estão, na verdade, quais são as doenças e tudo mais, né? E o quanto que isso é insignificante perto de um problema, na verdade, às vezes de violência, que tem a ver com outras coisas do que o transtorno mental em si. Por exemplo, no Brasil, a gente não segue o César de Beccaria, né? O que ele mais fala sobre qual é a melhor medida contra o crime, ele fala a pronta resposta social. Então, se você tem um criminoso e ele sabe que ele vai ser punido, que a certeza de punição que ele fala, a taxa de criminalidade diminui naquela sociedade, né? No Brasil, a gente tem um problema que, assim, os crimes ficam rodando e a gente não tem uma solução eficaz, e aí a gente acaba tendo um problema social muito maior do que deveria ser, né? Se você ensina a população que toda vez que ela comete um crime, ela não tem uma resposta adequada e ela não tem a certeza da punição, você acaba difundindo que o crime vale a pena, né? E a Teplin disse aí uma outra coisa muito legal, que o trabalho dela de Crime Victimization in Adults with Severe Mental Illness Comparison with the National Crime Victimization Survey. Ela está falando o quê? Da parte de vitimização, na verdade, do doente mental. E ela falou que os doentes mentais são 11 vezes mais chance de serem vítimas de violência do que criminosos. Então ela falou assim, a gente está vendo o problema de uma ótica errada. A gente acaba vendo o que chama a atenção, porque o filho matou a mãe, mas a gente não vê a violência que está tendo contra os doentes dentro da sociedade. Então, aqueles 96% de pessoas comuns que cometem crime, elas estão cometendo crime muito mais em alguém que tem uma doença mental do que em uma população comum. E você tem 11 vezes mais chance de ser vítima do que se você não tiver doença nenhuma. Aí eu ia falar um pouco do critério diagnóstico hoje, de psicopata, que é realmente o psicopata daquele trabalho. Vocês têm que lembrar desse número, 50 vezes mais chance de cometer um crime se for mulher, né? E 11% mais se for homem, 11 vezes mais chance, aliás, não é por cento, 11 vezes mais chance. A gente fala de psicopata e sempre pensa no homem. Tem a Hilda Moran, que faz uma piadinha que eu acho super interessante, no último congresso que a gente falou numa mesa, ela virou e falou assim, sabe por que todo mundo pensa em psicopata e pensa no homem? Porque a mulher não aparece, elas são muito melhores do que os homens na hora que vão fazer os crimes. Então, lá na Finlândia, que eles conseguem descobrir 95% dos crimes, eles conseguiram fazer essa relação e mostrar que as mulheres realmente, quando elas são psicopatas, elas são realmente muito piores, né? Essa é só uma brincadeirinha, mas tem um fundo de verdade. Realmente, a classificação de psicopata, com psicopata organizado, desorganizado, tem muito mais desorganizado o homem do que organizado, e a mulher, normalmente, ela pega o homem para cometer a violência por ela, então ela acaba ficando, ela vai, seduz, usa o homem para, aquele cara que faz, sei lá, uma do tipo de modus operandi é fazer o homem ficar com ciúme de um outro e aí induzir ele a cometer o crime e ela matar quem ela queria, né? Isso é uma das coisas que acontece. Não vou repetir aí os critérios diagnósticos de psicopatia, mas esses aí são do DSM-5. Mas se me perguntaram o que tem se a gente for fazer um protocolo de perícia, o que tem? Aí eu fui buscar o Genival Veloso de França, que ele é um senhorzinho aí
Se não me engano, ele é baiano, agora não lembro exatamente, o paraibano agora. Enfim, não vou ficar devendo, porque eu acho que ele é baiano. E ele ordenou mais ou menos aí os 10 mandamentos do que o perito tem que fazer. Porque realmente o trabalho pericial, eu sou assistente técnico muitas vezes, então quer dizer, a parte vem e me contrata. Eu ser assistente técnico não quer dizer que eu sou o advogado da pessoa que está vindo aqui me contratar. Esse decálogo vale para mim também. Eu preciso ter o compromisso com a verdade. A gente é médico, a gente não é advogado, a gente tem um compromisso com a verdade e com a ciência. E então, se eu tenho que dar algum protocolo para vocês, alguma coisa, é isso. Primeiro, vocês têm que ser prudentes para evitar resoluções intuitivas. Que é esse negócio, quando você pega e parece que é tal coisa e dá uma intuição, fala, eu acho que é isso, sem ver o que está ali. Então, quando a gente olha, por exemplo, sobre violência, intuitivamente a gente fala, não, transtornos psiquiátricos são muito violentos e cometem crimes horríveis. A gente está falando da exceção, né? Foi o que a gente viu nos trabalhos aí. Outra é você ser discreto, depois você ser humilde, você tem que saber que realmente a gente não sabe de tudo, né? A ciência, quanto mais a gente estuda, mais ela faz a gente ficar humilde, porque você estuda e cara, você acha que não sabe nada, né? Você tem que manter o segredo profissional, o sigilo é uma coisa importantíssima, você tem que ter autoridade para ser acreditado, confiança e firmeza, então você tem que ser pautado dentro da ciência, não adianta você falar isso, como eu vejo muitas vezes, colegas que botam assim, eu sou doutorado, pós-doutorado, ipsi-doutorado, pós-doutorado, e eu acho tal coisa, porque eu sou esse cara. Não é assim. A perícia tem a base técnica, e quanto mais você for técnico, mais você souber, mais você tiver conhecimento, mais você estudar o caso, vai ser melhor a sua apresentação. Você tem que ser isento, imparcial, porque o que vale é a ciência, não é aquilo que você acha ou que você está lá para defender, né? Você não pode permitir a intromissão na conduta, justamente o que acontece muitas vezes o advogado, ele já chega, já quer entrar na sala, ele quer mandar no exame, e a gente tem que colocar, não, desculpa, aqui é um ato médico, você, por favor, fique lá no seu lugar, vai discutir com o juiz, aqui eu tenho que fazer um trabalho que é técnico, eu tenho que examinar e ver o que tem, você ser honesto, ser corajoso para dizer a verdade, é importantíssimo, e ser competente. Então, se eu fosse para deixar aí um protocolo a ser seguido, é esse, né? Eu vou chegar nas minhas considerações finais. Saiu daqui onde está a minha apresentação. Vocês estão vendo a minha apresentação aí? Não? Voltou? Muito obrigado. Opa. Então é isso aí. Se eu posso deixar as considerações finais, são essas perguntas que eu queria que vocês tivessem em mente e se sabem responder. Se tem relação transtorno mental e agressividade, transtorno mental e crime, depois de tudo que a gente viu aí dos trabalhos que tem publicados. E as drogas e outros transtornos, quais são as diferenças, né? A gente tem que ter em mente, então, que o transtorno mental é um estigma muito grande na sociedade, a gente tem que ter ações de saúde, de tratamento para esse indivíduo, porque ele está sofrendo, e ele faz sofrer a família, sofrer a sociedade também, se ele não tiver um bom tratamento, né? E isso aí é uma brincadeira que eu coloquei, a pesquisa no Brasil, a gente tem um número muito maior de crimes do que os outros países, quando a gente vê as estatísticas policiais, e tem pouca pesquisa, e aí? É porque a gente tem uma menor prevalência de transtornos mentais, então isso aí já contradiz até quem é mais violento, né? Queria só dizer muito obrigado por essa oportunidade aí. Esse é o meu contato, o meu celular, o meu e-mail pessoal. E eu sempre gosto de deixar essa mensagem, se eu vi mais longe, foi por estar de pé sobre os ombros dos gigantes, que foi Isaac Newton que falou, quando ele se referia aí às descobertas dele na ciência, porque ele realmente tinha conhecimento. Tudo que os pesquisadores fazem, aqui eu acho assim, a gente tem que usar o conhecimento produzido na sociedade médica para você fazer um bom trabalho na sua vida. E quanto mais você estuda, mais melhor é a tua atuação na área que você escolher. É isso aí. Obrigado.
Muito obrigada, doutor. A sua palestra foi muito boa, nós recebemos muitos elogios no Forms. Eu queria agradecer pela sua disponibilidade, por ter aceitado o nosso convite, por ter dado essa aula maravilhosa. Surgiram várias dúvidas enquanto vocês ministravam as palestras e eu gostaria de agora abrir um momento para que essas dúvidas, se possível, fossem explicadas por vocês. Eu vou começar falando aquelas que foram mais recorrentes, tudo bem? E as dúvidas, elas podem ser para mais de um profissional. Então, se vocês se sentirem à vontade para acrescentar a resposta um do outro, por favor. Uma das perguntas foi, doutor, em linhas gerais, como que eu diferencio um psicopata de um sociopata? Se vocês quiserem acrescentar uma resposta do outro, essa pergunta foi feita enquanto o doutor Hélio estava palestrando. Acho que essa é pro Hélio aí, né? Tá, falou tudo. Esse conceito é um conceito antigo, né? Você tem que dizer sociopatia como sendo diferente de psicopatia. O que tem aí de negativo é que no conceito de sociopatia se pensa muito nessa dimensão do social, né? Da transgressão do social e favorecida pelo social. Enquanto que psicopatia pensa nessas transgressões possíveis também no âmbito social, mas possivelmente mobilizadas por funcionamentos mentais e não pelo próprio social em si. O psiquiatra Harry, né, que fez essa tabela para a investigação de psicopatia clássica, acaba dividindo, a partir dessas referências, os sintomas e pesando esses sintomas propostos por ele em sintomas de fator 1 ou fator 2, dando pesos diferentes a essas situações para pensar em condições que determinam o surgimento da psicopatia quando eles estão mais relacionados ao ambiente ou mais ao funcionamento mental em si. Então, vocês vão vendo que essas divergências que aparecem, às vezes, de maneira simplificada na classificação, na investigação teórica, permanecem como perguntas que não podem ser de todo respondidas, né? Mas hoje se sabe que a psicopatia não é meramente uma produção do social. Então, possivelmente, o termo sociopatia seria bem aplicado. Muito obrigada, doutor. Outra dúvida foi: indivíduos psicopatas são extremamente manipuladores. Qual seria a melhor abordagem para esse indivíduo durante o tratamento? Doutor José, se o senhor puder responder essa. Tratamento psicopata, eu lembro toda vez do que a Hilda fala. Primeiro que o psicopata não acha que está doente, na verdade. Então, assim, o que seria o tratamento dele? Isso já é a primeira questão. O segundo, se ele estiver para você fazer um diagnóstico de psicopata num ambiente forense, quer dizer que ele já cometeu um crime e você vai ter que ter o diagnóstico dele dentro de uma perícia, né? O perito, ele tem algumas coisas que ele consegue ver ali e vai ter esse contato com o psicopata restrito àquele exame. Pode ser que ele faça as suas observações no laudo, mas vocês conseguem entender que, assim, o perito, ele chega para responder uma pergunta própria do juiz. Ele não está lá, é diferente o trabalho do perito e do assistente médico, que está lá na clínica, né? Então, o perito, ele vai dar a opinião dele para o juiz sobre uma determinada pergunta relativa ao processo. Por exemplo,
ele tem algum transtorno mental para ser imputado? Não é bem assim a pergunta, mas para vocês conseguirem entender. Esse transtorno mental, então, ele reduz a pena, ele tem que dar uma medida de segurança, que é um tipo de tratamento que a justiça dá em relação ao crime que ele cometeu, e não é um tratamento social, não é um tratamento medicamentoso, né? Então, assim, o mais difícil do tratamento do psicopata é fazer ele ter o tratamento, né? Se você falasse que o tratamento é um tratamento social, ok. Se for um tratamento clínico, eu acho que vai ser difícil ele chegar à clínica. Eu nunca peguei um psicopata no meu consultório, ou dentro dos atendimentos de SUS, ou quando eu fui da residência buscando tratamento para a parte de transtorno de personalidade dele, né? Lógico que tem alguns pacientes que a gente fala, será que ele é psicopata? Mas quando você começa a dar medicação, tudo que também não tem medicações que funcionem muito bem para psicopatas, né? Ele acaba, se ele é descoberto, ele acaba saindo daquele sistema de saúde que ele está. Então, eu acho que a maior dificuldade é fazer o tratamento qualquer um que seja, né? Acho que é isso aí. Acho que eu posso complementar um pouco. Por favor. Esse sintoma, né, a manipulação associado à insinceridade, né, a mentira constante, uma falta de empatia na relação com o outro e uma dificuldade de aprender com o erro, faz com que a psiquiatria, de uma forma geral, fique muito desalentada com as possibilidades terapêuticas nesses casos, né? Como o colega está dizendo, né, esses pacientes frequentemente não demandam tratamento, são muito egossintônicos com os sintomas, né, e não sofrem muito com esses sintomas. Todas as possibilidades de tratamento que a gente tem tido acontecem por demanda de terceiros. E as principais estratégias para tratar sintomas assim, esses sintomas que se estabelecem assim de modo tão assintoso aos métodos psicoterápicos tradicionais, se fazem, nesse caso, em regime de equipe multidisciplinar, né? Porque quando a observação de um falha, do outro pode estar ativa, né? Há uma certa compensação, vamos dizer assim, da percepção do terapeuta a partir da cooperação de outros terapeutas no contexto institucional. E, normalmente, tem sido muito pouco incentivado, nesses casos, os trabalhos de exploração intrapsíquica. Mais comumente, se adota posturas aí de tratamento comportamental. Então, essas instituições terapêuticas multidisciplinares de linha comportamental têm sido hoje mais testadas no tratamento da psicopatia. Mas, enquanto não houver uma conceituação bastante bem formatada, né, para definir esses casos, nós teremos também muitos problemas nas conduções psicoterápicas ou farmacológicas desses casos. Por isso que a investigação da psicopatia é um campo de importância enorme, né, para a psiquiatria ainda hoje. Bom, eu queria complementar uma coisinha só, falando em pesquisa, que aí puxou esse assunto. A pesquisa em psicopata é uma coisa extremamente difícil, porque normalmente quando eles são identificados, eles estão encarcerados. Agora, por exemplo, tenta fazer chegar num membro do PCC que está encarcerado e é psicopata, e você vai chegar e falar assim, eu quero fazer uma pesquisa com você sobre psicopatia. Então, imagina que dificuldade que é fazer um trabalho
com essa população. Muito obrigada. Antes da próxima pergunta, eu queria retomar falando para todos que estão preenchendo o formulário pós-evento, que a palavra-chave é equidade e deve ser preenchida com letras maiúsculas. Bom, a outra pergunta foi... Não direcionou para quem era, então eu vou ler para os dois, tudo bem? Doutor, pessoas psicopatas têm algum sinal patognomônico que indique essa conduta? Qual ou quais essa ou essas características estão associadas a enfermidades neurológicas ou genéticas? Quer começar? Eu falo aqui, eu vou falar Eu posso fazer um comentário, assim, olha. Primeiro, dizer que esse diagnóstico é difícil de ser feito. Então, patognomônico é um pouco complicado aí, né? Talvez características preponderantes, principais, né? Sempre frequentes. Eu diria, assim, das leituras sucessivas que eu tenho feito sobre esse tema, e tentando escapar à apreensão simplista de que psicopata é criminoso ou que psicopata é reincidente criminal, eu diria que são pessoas que têm problemas com a empatia, né? São pessoas que têm razões éticas bastante diante das lógicas culturalmente admitidas, que tem uma dificuldade enorme de aprender com o próprio erro e uma propensão para a transgressão. Eu diria isso. E que essas pessoas, elas são assim ao longo da vida. Não se trata de uma pessoa que é reconhecida a partir de um crime, por assim dizer, simplesmente, né? Alguém que matou a avó, que estuprou a filha. Não é uma monstruosidade só moral que justificaria a presença de uma psicopatia. Significa essas características que eu tentei dizer para vocês de maneira reduzida ao longo da vida, desde a infância até a maturidade. Assim, nós estaremos mais próximos daquilo que a gente tem, que a ciência tem descrito hoje como psicopatia. O que eu posso complementar aí é que, assim, eu tenho certeza que a maioria, todos os que estão ouvindo, são estudantes. Eu lembro quando eu era aluno, né, que eu sempre queria buscar o sinal patognomônico de cada doença, porque aí ia ser fácil, né? Que eu pego, boto ele na caixinha lá, na hora que eu achar esse sinal, matei o diagnóstico. E, infelizmente, com a psiquiatria, aí foi embora assim, toda essa esperança, né? Realmente, assim, o psicopata ou qualquer outro transtorno que você falar em psiquiatria, ele é um conjunto de sinais, por enquanto, até hoje, o que a gente tem, né, como eu falei, do desenvolvimento aí dos meios diagnósticos, e em que você tem uma propensão, na verdade, uma maior chance de ser alguma coisa. E durante todo o desenvolver daquela pessoa é que vai ser confirmado e reconfirmado se aquele diagnóstico seu tem uma validade, porque muitas das doenças elas têm um curso que depende do tempo, e você fazendo um corte transversal, muitas vezes você pode não ter todas as características que você está buscando. O psicopata, então, é lógico que mexe com o imaginário, porque tem aí toda uma produção dentro do cinema, né, do teatro, com o psicopata em livros e tudo mais, e a gente tem uma ideia que o psicopata é um ser violento, né? E acho que aí o Dr. Hélio puxou bem aí a característica, é a falta de empatia, sem dúvida, que
é uma das características mais marcantes aí, e que pode se traduzir em várias coisas diferentes, né? Então, a gente tem que, na psiquiatria, ter um pensamento um pouco diferente. O comportamento que a gente vê, às vezes, é só um sinal. A gente tem que ver qual é o conjunto todo da obra. Então, desde o que a pessoa te fala, desde o que ela sente, o que ela demonstra, e o que ela faz de repetição durante a vida, durante um tempo. Aí você consegue fazer um diagnóstico um pouco melhor. Muito obrigada, doutor. Antes de finalizar o nosso evento, eu queria fazer uma última pergunta, que foi feita por Aulian. E ele quer saber se pode-se dizer que todo ser humano não enquadrado com um perfil patológico tem um grau de psicopatia, mesmo que bem reduzido. Eu vou começar a deixar o Hélio finalizar, dessa vez. Porque eu acho que eu queria perguntar, tem muito mais a ver com o que você estuda. Eu vou falar uma coisa meio breve. Todos nós temos traços das mais diversas personalidades. Quando você faz... Eu lembro quando eu comecei, eu fiz um pouco de psicanálise, né? Não foi muito, acho que até porque o meu mestre acabou falecendo, eu, sei lá, acabei vertendo para uma coisa muito mais americanizada aí da psiquiatria, mas quando a gente começa a aprender toda a parte de como você descobre o outro e você começa a ver as características como a pessoa, você quer fazer o diagnóstico nos outros e interpretar os outros. Isso é uma fase que você vai passar com certeza. E é aí que também você vai ter que aprender e vai ver que as pessoas todas têm traços e têm, às vezes, comportamentos dos mais diversos personalidades, né? Isso não quer dizer nada, né? Então, eu lembro quando eu vi o primeiro caso mais profundo, assim, de uma pessoa que tinha dependência de drogas, e aí eu falei assim, nossa, mas ele é um psicopata, porque ele engana, não sei o quê. Isso, na verdade, são características que estão dentro de outras coisas maiores, né? Então, a gente não pode rotular a coisa sem ter uma coisa técnica por trás. Agora, o resto, o Hélio vai falar aí, que eu tenho certeza que ele vai explicar muito melhor do que eu. Não é isso, mas assim, esse tema é um tema difícil, né? Talvez esse diagnóstico de personalidade seja dos mais complexos dos temas que trato. É a minha especialidade, mas eu diria o seguinte, olha, que a personalidade ainda é um dos temas mais psicodinâmicos que a gente tem em psiquiatria. Existem muitos modos de se pensar a personalidade, né? Um deles é assim, a partir do que a própria pessoa diz de si mesma. E o outro, mais radicalmente oposto, seria o que é que as outras pessoas dizem de nós, né? Um observador externo diz daquele sujeito observado. Bem, atualmente se pensa que a interação dessas duas vertentes de observação deveriam estar presentes na composição dessas personalidades. Clássicos davam que a interação desses traços descritivos compunham aquilo que eles chamavam de uma tipologia para a personalidade. Então, apesar de cada tipologia dessa tentava descrever uma condição de funcionamento mental diferente da outra, né? Obviamente que alguns outros psiquiatras, e principalmente depois do advento da epidemiologia no diagnóstico, pensam que essa tipologia, esse argumento definidor da característica principal é muito difícil de ser construída, principalmente porque ela é construída conceitualmente.
Então, quando eles começam a fazer esse tipo de crítica, eles começam a considerar que se eu tivesse a descrição de determinados traços, componentes do funcionamento da personalidade, e pudesse atribuir um número a ele, aí, a partir da frequência de aparecimento de alguns desses traços, eu poderia fazer uma diferença entre os tipos principais descritos e os outros tipos. Dentro da vertente da tipologia, o que é típico de um é típico dele, nomeia ele, porque é o resultado da interação descritiva existente entre a percepção de si e a percepção do outro sobre o sujeito. Então, não haveria uma possibilidade de mistura muito aconselhável. Agora, na vertente numérica, essa percepção que você traz, né, é verdade. Quer dizer, muitos traços estão presentes em muitos sujeitos, mas a presença do traço, sinceridade, por exemplo, mentira, interesse por manipular, ou outra questão do tipo, por exemplo, aumento da impulsividade, vamos dizer, aspectos sádicos da personalidade, e assim por diante, esses traços, por si só, não fariam um diagnóstico de psicopatia. Seriam indicativos, né, de parentesco entre a condição descrita, psicopatia, e o traço. Até o Herrick propõe lá, né, que a gente possa fazer o diagnóstico a partir da seleção desses traços. Ele constrói um gradiente de corte, né, onde ele diz: acima de tantos traços é psicopata, abaixo de tantos traços, mesmo presentes essas características, não se poderia fazer o diagnóstico de psicopatia. Então, dentro dessa perspectiva, a transgressão, se eu puder fazer sinônimo entre psicopatia e transgressão, ainda que isso seja bastante apressada, né? A transgressão faz parte da vida psíquica normal. E alguns dos traços que compõem o diagnóstico de psicopatia também fazem parte da vida psíquica normal ou estão presentes em outras personalidades, né? Isso vai sustentar a máxima da semiologia médica e também da semiologia psiquiátrica. O diagnóstico é sempre diagnóstico diferencial. Obrigado. Muito obrigada pela participação de vocês. As palestras foram ótimas. Mais uma vez eu agradeço por terem aceitado o nosso convite e terem ministrado essa aula maravilhosa para a gente. Nós recebemos muitos elogios no chat e também no Forms de perguntas. E muito obrigada mais uma vez. Eu queria só dar um recadinho para finalizar o evento, que a gente teve